Para a nossa reflexão desta noite, o Livro dos Espíritos, no capítulo 11, fala sobre caridade. A questão 886, Allan Kardec perguntou aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E Allan Kardec, então, dá uma nota a respeito dessa resposta dos benfeitores espirituais. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Ele nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas, se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, benevolência para com todos, ou seja, bondade, para com todos. Essa capacidade que devemos conquistar de perdoar os erros alheios, como nós também queremos ser perdoados pelas nossas faltas. Então, essa pergunta do Livro dos Espíritos. E o Evangelho do livro Caminho, Verdade e Vida traz o título Tempo de Confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Anotação de Lucas, capítulo 8, versículo 25. Então, nesse capítulo, Lucas inicia narrando Jesus trazendo para todos nós a lição do semeador. Também vai falando a respeito da necessidade que todos temos, que é uma necessidade de todo ser aqui na Terra, aprendermos a ser bons, Ele, nesse capítulo 8, 25, fala que Jesus atravessou o lago, e lá ele encontrou com aquele irmão, o gadareno. Ali saiu de volta, e depois uma grande multidão foi quando ele fez essa parábola do semeador. E os seus irmãos e a sua mãe foi procurá-lo, não conseguia vê-lo pela multidão que era muito grande. E aí dizem a ele: olha, sua mãe e seus irmãos querem vê-lo. E ele diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do nosso Pai, ou do meu Pai, é o nosso Pai. E depois, dali, a algum tempo, ele pede aos seus discípulos que entrassem na barca para que atravessar para o outro lado do lago.
e adentram então no barco, e eles então navegando, os discípulos, Jesus adormece. E vem então uma grande tempestade de vento, e aí então começou a trazer perigo para a embarcação. E os discípulos, amedrontados, acordaram Jesus pedindo socorro. Jesus então acalma a tempestade, os ventos, acalma as águas. E em seguida ele pergunta aos discípulos, diz a eles: onde está a vossa fé? Ou seja, tudo aquilo que eu falei, tudo que tem de ouvido de mim, pelas atitudes, pelas ações, porque Jesus, tudo que ele ensinou foi na prática. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa confiança em tudo que já lhes ensinei, através do exemplo, né? E Emmanuel então vai explanar esse pequeno texto. Onde está a vossa fé? Essa pergunta, de Jesus aos discípulos, e que é oportuna para nós nos dias de hoje, em que estamos vivendo momentos difíceis. Diz então Emmanuel: a tempestade estabelece a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Então, diante daquela tormenta, eles ficaram apavorados, desesperados, e então busca a assistência, ou seja, o amparo ali de Jesus, aos gritos, Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? Onde está a vossa confiança, Diz Emmanuel: o quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Então, esse quadro aqui dos discípulos, diante de uma tempestade, ficaram desesperados, traz para a gente uma reflexão, uma análise sobre nós mesmos. Não vamos analisar a condição dos discípulos na época, mas a nossa condição agora, nesse momento difícil que estamos vivenciando. Então, o que nos diz aqui Jesus? Que há necessidade de nós mantermos uma conservação da nossa confiança, ou seja, uma manutenção diária dessa confiança. Então, não é só no momento que aparece a prova que nós vamos testar a nossa confiança. Não, vamos manter acesa essa chama da esperança, da confiança dentro de nós em todos os instantes. E principalmente quando se está no momento mais difícil, que parece que nada vai dar certo, Então, muitas vezes nos desesperamos, perdemos aquela confiança na assistência divina. Nos achamos, então, abandonados, ou que não vamos dar conta de solucionar aquele problema que ora nos parece tão difícil. Falta de fé, falta de confiança no nosso Pai Celestial, que não nos abandone em nenhum momento. Porque disse Jesus que não cai uma só folha de uma árvore sem que o Pai o queira. Então, todos os acontecimentos no nosso viver têm a permissão de Deus. Então, é confiar, nos entregar em suas mãos. Diz Emmanuel: se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Se há hora para trabalho e descanso, como diz Emmanuel,
para plantar e para colher, também na hora certa, né, vai haver a oportunidade de demonstrarmos a nossa confiança na hora adequada. Então, nada acontece por acaso no nosso viver. Tudo tem uma programação divina, só que nós muitas vezes, despercebidos das orientações de Jesus, por não praticá-las constantemente no nosso viver, quando vem a prova difícil, nós nos desesperamos. Nós não conseguimos ainda conquistar aquela fé ardente, aquela fé que não é vacilante. A nossa fé ainda vacila. Se está tudo bem, tenho fé. Quando a coisa fica difícil, a gente cai então no desânimo, no desequilíbrio. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Então, não vamos exercitar otimismo se está tudo bem, porque está tudo bem. Agora, diz Emmanuel que é difícil demonstrar amizade nesses momentos que está todo mundo feliz, porque se demonstra a amizade sincera quando nós estamos passando por dificuldades. Aí então nós vamos ver quem são os nossos verdadeiros amigos, os nossos verdadeiros anjos da guarda, que velam por nós, né? Que nos assistem no plano encarnado. Quantos anjos nós temos no nosso caminho? Quantos amigos sinceros nos quais nós depositamos toda a confiança e muitas vezes nos traem, nesse momento se afastam. E outros dos quais nós não esperávamos são aqueles que nos dão a mão. Então, nós vamos exercitar esse otimismo na hora difícil, porque nos momentos felizes não tem como. Então, na hora da dificuldade, na hora da dor, quando ela bate mais forte, nós vamos testemunhar a nossa fé, a nossa confiança no nosso Pai Celestial. Por mais difícil esteja a situação, nós sabemos que não é o acaso que nos colocou naquele momento, naquela situação difícil. E como vamos saber se nós temos essa fé firme, se não passarmos pelas provas, se não tivermos dificuldades, se não passarmos pela dor da perda de algum ente querido ou perda entre aspas, porque nós sabemos que ninguém está separado. Deus nos criou para estarmos juntos, no corpo e fora do corpo. Mas naquele momento difícil, de dor, de uma gravidade, de enfermidade, aí então nós vamos dar testemunho de que nós confiamos em Deus, né? Aguardando que seja feita a vontade dEle acima da nossa, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então é nesse momento que nós vamos dar testemunho da nossa fé. Continua Emmanuel dizendo: aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Então é na hora da luta, da dificuldade, da dor, o momento mais difícil que nós encontramos na nossa luta cotidiana, é que nós temos oportunidade de aplicar mais intensivamente tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus. E sem essa dor, sem essa dificuldade, como vamos avaliar os nossos valores morais? Como vamos examinar a nossa conduta diante das situações se não passarmos por ela? Então é no momento da dificuldade, da dor, é que nós vamos ver se realmente estamos aplicando em nós os ensinamentos de Jesus. Se aprendemos verdadeiramente as lições.
Diz Emmanuel, na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Veja que lição, né? Então, onde está a vossa fé? Ele nos vai perguntar, porque nós temos mais a agradecer do que a pedir, mas nós mais pedimos do que agradecemos. Pedimos por tudo, pela saúde, pela família, pelos amigos, pelos enfermos, pelos doentes. É uma bênção. Mas quantas vezes nós pedimos por nós mesmos, quando deveríamos só agradecer? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, não abandona nenhum dos seus filhos. A todos vela com o mesmo amor, sem esquecer um só. E nós, quantas vezes, aliás, a gente se esquece de orar até por alguém que está doente, que está enfermo, amigos, ou pessoas das quais nós temos conhecimento, não conhecemos, mas necessitam das preces, das orações. O nosso Pai não se esquece, jamais. A todos atende com o mesmo amor, com o mesmo olhar, assim como Jesus, o nosso irmão, que disse que não nos abandonaria, que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco. Para ilustrar esta lição, o nosso irmão Hilário Silva, através dessa obra Alma em Desfile, pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A lição tem o título, aliás, é de número 6, no segundo capítulo, 15 minutos. Então, nos diz o nosso irmão Hilário Silva. Aristeu Leite era antigo lidador da doutrina espírita, assíduo cliente das sessões, dono de belas palestras, edificava maravilhosamente os ouvintes, bom leitor, correspondente de instituições distintas, mantinha com veemência o culto do Evangelho no lar, extremamente caridoso, visitava cada fim de semana vários núcleos beneficentes, aliás. Naquela sexta-feira, foi para casa exultante, ou seja, alegre, né? Feliz. Vivera um dia pleno de trabalho, coroado à noite pela oração ao pé dos amigos. Entrou, serviu-se de pequena porção de leite e, logo após, dirigiu-se ao quarto de dormir, onde a esposa e as filhinhas repousavam. Preparou-se para o sono. Sentia, porém, necessidade de meditação e voltou à sala adjacente, ou próxima ao quarto. Abriu o pequeno volume e releu este trecho. O cristão é testado a cada instante em sua fé pelos acontecimentos naturais do caminho. Por isso mesmo, a oração e a vigilância, recomendadas pelo Divino Mestre, constituem elementos indispensáveis para que estejamos serenos e valorosos nas menores ações da vida.
Em razão disso, confie na providência maior, busque a benignidade e seja otimista. A caridade, acima de tudo, é infatigável amor para todos os infelizes. Por ela, encontraremos a porta de nossa renovação espiritual. Acalme-se, pois, sejam quais forem as circunstâncias, e ajude a todos os seres da criação, na certeza de que estará ajudando a si mesmo. Aristeu fechou o livro confortado e refletiu. Estou satisfeito. Vivi bem o meu dia. Continuarei imperturbável. Auxiliarei a todos. Estou firme. Louvado seja Deus. Sem dúvida, sentia-se mais senhor de si. Realizava-se, e em voo mais alto de superestimação do próprio valor, acreditou-se em elevado grau de ascensão íntima. Nesse estado da alma, proferiu breve oração e consultou o despertador. 1h15 da madrugada. Apagou a luz e recolheu-se. Penetrava de leve os domínios do sono quando acordou sobreexcitado. Alguém pressionava de manso a porta. A esposa despertou trêmula. Aterrada, não conseguia sequer falar. Aristeu, descontrolado, pôde apenas balbuciar. Psiu, psiu, ladrão em casa. Lembrou-se, num átimo, de antigo revólver carregado em gaveta de seu exclusivo conhecimento. Deslizou a feição de gato. E porque o rumor aumentasse, disparou 2 tiros contra o suposto intruso. Dispunha-se a continuar, quando voz carinhosa exclamou assustadiça. Meu filho, sou eu, seu pai. Sou eu. Desfez-se o tremendo engano. O genitor do chefe da casa viera de residência contígua, ou seja, ao lado, possuindo as chaves domésticas, não vacilara, aflito, em vir rogar ao filho socorro médico para a esposa acamada com febre alta. Algazarra, vizinhos em cena, meninas em choro de grande grito. Aristeu, envergonhado, abraçava ao pai, saído incólume, e explicava aos circunstantes o acontecido. Enquanto revirava a pequena farmácia familiar, procurando um calmante, deu uma olhada no relógio. 1h30 da manhã. Entre os votos solenes e a ação intempestiva que praticara, havia somente o espaço de 15 minutos. Então, vemos nessa lição preciosa como nós devemos, como diz aqui Emmanuel na lição, ter a conservação da confiança, da fé dentro de nós. Porque não sabemos o momento e nem a hora que vamos ser testados. Elas acontecem a todo instante, mas quando menos esperamos. Então ninguém se prepara para ter uma prova como esse Senhor a teve. Com muito conhecimento, dedicado, trabalhador, ativo. Mas aqui ele teve um excesso, de valorização de si mesmo.
Então devemos ter o cuidado para manter acesa dentro de nós essa chama da fé viva, sabedores que somos, que ainda somos imperfeitos. Daí o cuidado, como dissera Jesus, para que nós vigiássemos e orássemos, para não cairmos em tentação. Ou seja, para não praticar os mesmos delitos que praticáramos no ontem, em outras existências. Então aqui, ao invés dele se socorrer na oração, o primeiro impulso foi pegar uma arma para, entre aspas, salvar a sua vida e a da família. E nós vimos no livro dos Espíritos que a verdadeira caridade, né, é aquela que há benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então temos que caminhar. E nesse momento em que estamos vivenciando, principalmente de muita dor, muita aflição, precisamos manter acesa dentro de nós a chama da fé, da esperança, da certeza de que o amanhã será melhor se nós nos melhorarmos, se nós nos esforçarmos ainda mais para melhorar ao nosso redor e todos aqueles que nos cercam. Então não vamos entrar no campo do desespero como entrou os discípulos, trazendo um valioso ensinamento para nós. E também desse senhor, o Aristeu, que diante de um movimento calmo e tranquilo na sua porta, não pensou que pudesse ser um familiar seu. Pensou que fosse o amigo do alheio. E não hesitou em pegar uma arma e atirar. Então o amor, o nosso amor ainda é o da posse. Não é o amor que Jesus viera nos ensinar. Estamos caminhando para chegar lá. E conseguiremos, com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, com o nosso bom ânimo. Como diz Emmanuel, mesmo com os joelhos desconjuntados, vamos nos levantar. Diante das quedas, vamos levantar e continuar. Nessa certeza de que não estamos sozinhos. Que velam por nós o nosso Pai Celestial, Jesus, o nosso irmão, e os nossos benfeitores espirituais que avalizaram o nosso retorno, nessa certeza de que somos capazes de vencer a nós mesmos e conquistar, então, o reino do amor em nossos corações. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim, amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de colocar em prática os seus ensinamentos, pela oportunidade do aprendizado. E assim, agradecidos, nós te rogamos, Senhor, que abençoe os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, os que estão em estado gravíssimo, aqueles que já estão se recuperando, não só no hospital, mas também em seus lares. Rogamos-te, Senhor, o bálsamo do vosso amor, reponda as energias físicas e espirituais dos nossos irmãos médicos, enfermeiras, dos nossos irmãos que cuidam da higienização, da alimentação dos hospitais. Também te rogamos, Senhor, as bênçãos do teu amor aos nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, o consolo, o conforto aos familiares que ainda aqui permanecem. E principalmente, Senhor, te rogamos a vossa imensa misericórdia para com os nossos irmãos que promovem a dor e o sofrimento, aqueles que não cumprem com as leis divinas e nem com as leis terrenas. Tende, pois, Jesus, compaixão de todos e de todos nós que aqui ainda nos encontramos, pois todos estamos em aprendizado, caminhando, Senhor, sob a tua rogando assim, que seja com todos nós,
encarnados e desencarnados, amparando e abençoando-nos a todos, não só hoje, Senhor, mas sempre. Que assim seja.